Olá, você que está ligado aqui na TV Cidade, tudo bem? Quero te agradecer pelo carinho da sua audiência, pelo carinho dessa TV ligada. Bom, eu sou o Jonatas Caetano e este é o programa Café com Prosa de hoje. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um grande amigo, nosso grande parceiro, nosso querido amigo Johnson Chen, especialista em startups. Vai bater um papo muito bacana com a gente aqui na TV Cidade e eu quero convidar você a ficar ligadinho, não perca esse papo falando sobre tecnologia aqui no nosso Café com Prosa de hoje. E também está comigo aqui dividindo a apresentação deste programa ela, Isabelle Voltarelli. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, Jonatas Caetano, mais uma vez dividindo a apresentação do Café com Prosa com ele. E estamos recebendo aqui o Johnson, né? E já quero iniciar esse bate-papo, Johnson, para a gente explicar para quem está nos assistindo o que é startup. Primeiramente, muito obrigado, Isabelle, pelo convite. Jonatas também, um grande amigo e um excelente profissional. Startups, eu diria o seguinte, existe muito glamour, muita coisa assim em cima do mundo das startups, mas no fundo, startup é um CNPJ como qualquer outro. Tá? O que diferencia ele, por exemplo, de uma farmácia, de um restaurante, de uma padaria? Né? É o modelo de negócio. Então, quando a gente fala de startups, ela precisa atender alguns critérios para a gente poder enxergá-la como startup. Tá? Por exemplo, ela precisa ser escalável. Né? O que significa isso? Vou dar um exemplo, o restaurante. O restaurante ele tem a quantidade de mesas e ele consegue atender aquela quantidade de pessoas na hora do almoço. Mas imagina que montou uma fábrica do lado e agora vão vir mais 100 pessoas naquele horário. Você não consegue atender. Qual a solução? Ou você compra, às vezes, o imóvel do lado, aluga o imóvel do lado, reforma, coloca mais mesas, né? Ou então você vai ter que, talvez, fazer um delivery, mas as pessoas querem comer presencialmente, você não vai conseguir atender. Né? Já uma startup, não. Eu vendo para 10 pessoas hoje, amanhã vão vir 1000 pessoas. Não muda nada para mim. Então, isso é escalabilidade. É eu conseguir vender para muito mais gente sem precisar aumentar muito minha estrutura. Tá? Johnson, então vamos colocar assim em termos bem claros para as pessoas entenderem. É aquela história como nós comentávamos aqui nos programas anteriores, tanto com o Ceará quanto também com o Rogério Casagrande. A gente falou sobre a questão do rádio, por exemplo, que hoje existem os podcasts. E a diferença do podcast para o rádio não é nenhuma, só gourmetizaram a palavra. Seria isso também com as startups? No fundo, são públicos, né? A gente fala muito da questão do público. No caso das startups, é a mesma coisa. Quando eu penso numa startup, no fundo, o importante é que você ganhe dinheiro. Né? Você pague as suas contas, você consiga construir um negócio que consiga... Ou um dia você vai vender para alguém, né, porque o negócio é muito bom, ou então você vai levar por gerações. Então, no fundo é um negócio como qualquer outro. É só um modelo, que nem um podcast está falando, né? A rádio, né, ela acaba tendo uma forma de abordagem e tem o público dela, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Principalmente lá em São Paulo, na capital é muito comum, devido ao trânsito. Então, a rádio ela é muito forte. Né, ela se posiciona muito forte, principalmente no horário do rush. Né? Já o podcast, ele tem muito daquela questão da pessoa querer ouvir fora do horário. Né? Que é a mesma coisa, por exemplo, da TV a cabo, né? Que tem aquela programação que passa naquele horário, naquele momento, e o streaming, que é Netflix, Amazon Prime. Então, a gente são públicos diferentes, tá? A gente pode dizer, então, que esses streams são um exemplo de startups. Com certeza, a Netflix é uma startup. A Amazon Amazon Prime é um braço de uma grande startup que era a Amazon. Né? Então, mas o streaming... a Netflix é o melhor exemplo de um streaming. Né? Então, de uma startup. Porque ela começou sendo disruptiva, porque ela se arriscou no mercado em que a Blockbuster dominava na época. Lembra? Né? Não sei se é da época de vocês, pela carinha não,
Mas vocês tinha locadora, tinha muito a questão da locadora, e a gente alugava, pegava aquelas promoções na sexta, alugava um monte de filme para entregar na segunda. E eu ainda lembro da época do VHS, que a gente alugava na sexta para devolver na segunda, né? Não sou tão. Eu não peguei esse tempo ainda, né, Johnson? E aí, se você não rebobinasse a fita, você ainda tomava multa, olha que loucura, né? Então, e a Netflix, ela chegou na época para Blockbuster e queria investimento. A Blockbuster literalmente ignorou a Netflix. E aí o que aconteceu? Ela persistiu, ela foi crescendo, hoje há anos, né, desapareceu completamente a Blockbuster e a Netflix é esse sucesso que é. Então, às vezes você chega muito disruptivo, tem duas situações, esse é um ponto. Às vezes você é tão disruptivo, o que é ser disruptivo? É você ser tão fora daquela realidade da sociedade, né? Tem duas coisas, ou você dá muito certo, ou você dá muito errado, porque às vezes aquela sociedade ainda não estava preparada para aquilo. Lembra a história do Gurgel, que fez o carro elétrico lá atrás, no Brasil, e não deu certo, né? As montadoras esmagaram eles, mas o Brasil já tinha um carro elétrico há décadas atrás, mas ele era tão disruptivo para a época que a sociedade não entendeu. A questão das startups, falando dessas novas tecnologias, nós vemos que a pandemia ela trouxe muitas mudanças, inclusive para muitas cidades que estão longe. Por exemplo, um Presidente Prudente que está longe dos grandes portos e também não existe aqui ferrovias, por exemplo. Nós estamos a quase 1.000 quilômetros do Porto de Santos, a 700 quilômetros do Porto de Paranaguá. Não tem como uma indústria se instalar numa cidade, porque logisticamente fica complicado. Seria aí, para essas cidades também, a esperança de trabalho na tecnologia, com as startups, com os projetos voltados ao mundo virtual, seria isso também? Sim, Jonatas, eu diria o seguinte, a startup, qual que é o objetivo dela? Resolver problemas. Tá? Então, uma startup, ela resolve problemas, ela busca problemas e o Brasil é um dos lugares que mais tem problemas, né? A gente tem muita coisa. Então, a partir do momento que na região você tem uma série de dificuldades em termos de logística e tudo mais, você criar polos e coisas que fomentem, porque a gente tem gênios em todos os lugares do Brasil, né, e do mundo. Então, tanto que eu brinco o seguinte, às vezes você tem, no momento que você tem uma ideia, você fala assim, nossa, eu tive uma ideia genial, não vou contar pra ninguém, desculpa. Naquele mesmo instante, tem 5 pessoas no mundo que tiveram a mesma ideia. Ou talvez 2 são chineses. E aí, a pergunta é, quem desses vão executar? É a capacidade de execução. E lá, pelas necessidades, é uma grande oportunidade, eu vejo. Porque você começa, só vocês entendem as dores da região. E a partir do momento que você começa a trabalhar isso e criar oportunidades, muda muito. Legal, nós estamos conversando aqui com o Johnson Chen, especialista em startups no nosso Café com Prosa. Eu quero pedir licença para você, mais um instantinho. Nós vamos usar um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos, e nós estamos de volta para continuar esse papo muito bacana. Não muda de canal, fica ligado com a gente aqui na TV Cidade.